Olá, boa noite, muito obrigado. Estamos dando início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estamos estreando aqui um sistema organizado aqui pelo nosso companheiro, amigo Roberto Ora, que está colaborando conosco aqui na parte técnica. Muito obrigado, Roberto, e vamos testar agora. Nós vamos dar início então ao tema número 50. Dar início ao tema e o término do temário, com a conferência número 50, a origem do ego. Então, com esta conferência, nós culminamos o temário e imediatamente daremos início ao novo ciclo de conferências desde o tema número 1. Então, nesta conferência nós vamos ver alguns aspectos que colaboraram na formação, na criação do ego, desse tão falado ego. Como começou, quais foram as causas, as circunstâncias, enfim. Vamos ter algumas informações para refletir. Então, existe muita história, muita conjectura sobre o passado. Então, isso ocorreu já faz aproximadamente 18 milhões e meio de anos. Isso foi no continente Lemur, quando então foi a caída do homem do paraíso, que fomos expulsos do paraíso. Se diz fomos porque nós estávamos lá. Todos nós estávamos nesse continente. Seres humanos estávamos lá e então ocorreu essa caída. Por essa época, o homem já tinha deixado de ser andrógeno, porque antes éramos andrógenos. E já nessa época já tinham separados os sexos. Então foi o processo de separação dos sexos, não foi de uma hora para outra. Isso também é um processo demorado, que os seres humanos começamos a nascer com um órgão sexual, uma polaridade masculina ou feminina. Então, foi feito um propósito, um acordo entre todos os Lúciferes, ou seja, os treinadores psicológicos o nosso real ser. Todos os reais seres de todas as chispas participaram desse acordo, desse pacto, de que se o ser humano, quisesse ser sábio como os deuses, deveria experimentar do fruto do sexo. E então deveria praticar o sexo nos templos. Então os casais viajavam por dias, por distâncias, na lua de mel, para praticar o sexo no templo. E coordenado
orientado por devas, por deuses, que orientavam essa prática do sexo. Então, tinham dois objetivos. Um era a reprodução da espécie e o outro era a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Então, os casais viajavam a esses templos na lua de mel. Então, com isso, ficou apenas o nome lua de mel. Ficou o resquício dessa tradição, dessa prática. E hoje, quando alguém se casa, viajam em lua de mel, porém viajam para fornicar. Por essa época, os casais viajavam para praticar o arcano no templo, dirigido, orientado por mestres. Então, por essa época, o homem teria o objetivo de praticar o sexo com dois objetivos, apenas dois objetivos, para reproduzir a espécie e criar os corpos superiores, os corpos solares. Então, todos deveriam trabalhar com as duas árvores. Seria com a árvore do sexo e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore do sexo era a árvore da vida. E o conhecimento do bem e do mal é o conhecimento do ego. O conhecimento, o despertar da consciência. Porque até então, o ser humano era inocente. Não tinha ego, porém era inocente. Ele precisava despertar a consciência. Então seria apenas o trabalho de despertar a consciência. Porém, agora, após ter criado o ego, nós temos dois trabalhos. Temos o trabalho de eliminar o ego e despertar a consciência. Então, por esses dois, as duas árvores, a árvore do sexo e a árvore do bem e do mal, era adquirir a sabedoria, deixar de ser inocente, adquirir sabedoria, trabalhar na autorrealização íntima do ser. Por essa época, então, ocorreu um fenômeno que apareceu, o cometa Condor. Um cometa que estava fora da sua órbita e atingiu o planeta Terra, causando grandes cataclismos, acidentes naturais, desorganizou toda a crosta terrestre. E a Terra corria o risco de se desintegrar. Então, com esse desequilíbrio do planeta, foram enviados uma comitiva de anjos, uma comitiva de sábios, para resolver esse problema da desestabilização do planeta. Que o planeta estava desestabilizado e a vida estava
a perigo, perigava desaparecer a vida do planeta. Então esses anjos, essa comitiva de físicos e químicos, veio ao planeta para resolver esse problema. E para resolver, eles decidiram colocar no homem, no ser humano, um órgão. Esse órgão se chamou o órgão condartiguador. Através desse órgão, a energia vinda do cosmos passava pelo corpo humano e através desse órgão era descarregada na Terra. E com essa energia o planeta se estabilizaria. E isso já tinha sido utilizado, já tinha se experimentado em outros planetas que também tiveram esse mesmo problema e tinha dado resultados. E de fato foi utilizada essa técnica. Foi colocado o órgão condartiguador no ser humano, no terrícola, e o planeta se estabilizou, se normalizou. Porém, foi deixado um tempo excessivo esse órgão. Então, esse órgão é algo que foi criado na genética do ser humano, foi trabalhado na genética, e o ser humano começou a nascer com esse órgão. E posteriormente deveria ser feito o processo inverso, trabalhar novamente na genética para que o homem deixasse de nascer com esse órgão. E ocorreram erros, porque os deuses também se equivocam. Deixaram alguns dias a mais, isso foram 3 dias a mais. Porém, esses dias não são dias nossos comuns e correntes, são dias cósmicos que nós não saberíamos esclarecer quanto tempo é um dia cósmico. Isso também pelo o grau de sabedoria que se queria criar, que se queria que o terrícola alcançasse, que era o grau 4. Era um planeta, o planeta Terra é um planeta para formar Cristos. Então, o grau era o grau 4. Então, o ser humano precisava descer bastante no mal para depois subir, porque quanto mais se desce, mais se sobe. Isso é uma lei. Então, esse processo foi deixado os 3 dias a mais com esse objetivo, com o objetivo de que o homem pudesse fazer o trabalho de cristificação, trabalho de autorrealização e cristificação. Então, foi deixado esses 3 dias a mais e após os anjos regressaram ao planeta para fazer o processo ao inverso. Porém, com isso, o ser humano se tornou materialista, se tornou animalesco, bestial, e já não tinha mais, já não sabia mais qual era a razão da sua existência. As pessoas se tornaram materialistas, se tornaram
se fascinaram no mal, se acostumaram no mal e se fascinaram com o sexo e começaram a praticar o sexo nas suas casas. Já não viajavam ao templo para praticar o sexo. Então, o homem se tornou animalesco, se tornou bestial. E os anjos fizeram o trabalho de retirada do órgão, o trabalho na genética, e o ser humano começou a nascer já sem o órgão condartiguador. Porém, ficou na natureza do ser humano, ficou essa segunda natureza, que é a natureza egóica, onde o homem já não se interessava mais pelo trabalho de autorrealização, que era e que é o objetivo da nossa existência. Devido à fascinação com o sexo, o homem se tornou bestial. Praticava o sexo já com objetivos de prazer, de fornicação. E isso, até hoje, o ser humano não sabe para que vive e continua praticando o sexo cada vez mais com objetivos equivocados, que é prazer, fornicação, a farra, enfim. Então esse problema está até hoje e cada vez mais se agrava, mais e mais. Nos dias atuais, nós podemos perceber que tudo tem um objetivo sexual, a fornicação. O ser humano, tudo que faz com o objetivo de fornicar. A sua ocupação está dirigida à fornicação. O ser humano trabalha no sentido de poder fornicar mais e mais. Então, com o sexo se pode criar duas coisas. Com a fornicação se criam os defeitos psicológicos, se robustecem os defeitos psicológicos, se cria mais defeitos psicológicos com a fornicação. E toda a humanidade fornica. Então, todo o ego está sendo ampliado e robustecido. Então, e o outro objetivo do sexo é a criação dos corpos solares, que hoje em dia são raríssimos os casais que se unem com o objetivo superior. São raríssimos. Quase 100%, se pode dizer 100% dos seres humanos se unem, se casam, se buscam com o objetivo de fornicar. Os casais que se unem com o objetivo de criar os corpos superiores são raríssimos. Então, por essa razão, o ego se robustece cada vez
mais e mais. Se pode perceber que o ego está robustecido e está se robustecendo com o nível do mal, o nível do crime. Os crimes estão se tornando cada vez mais bárbaros. Não se imagina, não se acredita que um ser humano tenha a coragem de fazer um mal, de praticar um crime com tanta crueldade. Isso se deve de que o ego está cada vez mais robusto. Então são crimes, muitos contra mulheres, por exemplo, por ciúmes, crimes contra jovens, adolescentes, que são estupradas e mortas de forma cruel, de forma muito cruel. Então, o grau do crime aumentou, porque o grau do ego também aumentou. Então, a causa do crime é o ego. E a causa de que o crime vá se cada vez mais mais cruel é a causa de que o ego está cada vez mais robusto, está mais animalesco. Então, o ser humano já não sabe para que vive, e o pior, já não busca saber, já não se interessa por saber a razão da sua existência. Já o homem está perdido, perdeu o controle de si mesmo. Já não sabe para que vive e não interessa saber. Não busca saber a razão da existência. Nós viemos ao planeta com o objetivo de fazer um trabalho, fazer o trabalho de autorrealização íntima do ser. Porém, nós temos duas direções. Se nós começarmos enveredarmos pelo trabalho negativo, pela fornicação, nós vamos piorar cada vez mais. A única saída para eliminar o mal é a eliminação da causa do mal. E a causa do mal do ser humano é o próprio ego. O ego está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar a trabalhar de forma a eliminar o ego. Não uma administração do ego, um acomodamento do ego, e sim a eliminação, extirpar o ego da nossa psique e liberar a essência, porque o ego tem a essência presa e age, o homem age, o ser humano age em função do ego. Então é preciso começar um trabalho de eliminação do ego. Começar a trabalhar o eu da fornicação. Eliminar o eu da fornicação. E começar a utilizar o sexo com objetivos transcendentais. O sexo
O sexo existe em nós, no ser humano, para criar os corpos superiores, para criar os corpos internos. Porém, é um trabalho sem fornicação, é um trabalho com a castidade, trabalho de transmutação da energia sexual. E isso deve acontecer, só pode acontecer entre casais, jamais com adultério, jamais entre polos iguais, jamais entre um polo positivo com outro polo positivo, jamais entre um polo negativo com outro polo negativo. Então, o ser humano, o homem, se completa com a mulher e a mulher se completa com o homem. Um casal pode trabalhar com a magia sexual, porém, dois polos iguais, jamais. Impossível. Então, a causa de todo mal tem origem sexual. A causa do ego tem origem sexual. Pela fornicação, fomos expulsos do paraíso, porque até então o ser humano era inocente. Precisava despertar a consciência. Então, a volta ao paraíso deve acontecer pelo sexo. A porta de saída foi o sexo. E a porta de entrada, a porta de retorno ao paraíso, também é pelo sexo. E não há outra porta, não há outra forma de se retornar ao paraíso, se não for pelo sexo. Então, este curso, este ensinamento, tem o objetivo de nos ensinar, de nos levar de volta ao paraíso. E muitas pessoas vão dizer que isto é algo impossível. Porém, se nós começarmos a trabalhar com o nosso ego, nós vamos perceber que isso é perfeitamente possível. Que esse é o objetivo da nossa existência. Tornar-se um ser, nos religar ao nosso real ser novamente, porque fomos desligados do real ser pela fornicação. Então, se nós deixar de fornicar e trabalhar positivamente com o sexo, nós vamos voltar a ligar, que é o significado da palavra religare, que significa ligar novamente. Religar religião, religar novamente. Religar as partes inferiores com as partes superiores. E isto se faz com o sexo e com a morte psicológica. Se não se morre, não há como, não tem não há resultado. E se não se nasce, também não há resultado. Então é preciso morrer e nascer. Morrer psicologicamente e nascer espiritualmente. Nascer internamente. Nascer significa criar os corpos internos, os corpos superiores do ser. E isso se faz com o trabalho nos 3 fatores. 3. Então aí se agrega o terceiro fator, que é quem aprendeu, quem está aprendendo esta forma de alcançar a autorrealização,
deve compartilhar com outras pessoas, deve compartilhar essa fórmula, que é ensinar os 3 fatores. Ensinar as pessoas a eliminarem o seu ego, ensinar as pessoas a nascerem. Esse é o 3º fator, que é o sacrifício pela humanidade. E esse trabalho deve ser gratuito. Jamais se deve cobrar por esse trabalho. É um trabalho superior, é um trabalho que se presta à humanidade. Da mesma forma que nós recebemos, nós devemos entregar gratuito e puro, íntegro esse ensinamento. Porque se nós omitir algo ou agregar algo, já deixa de ser puro, já deixa de ser original. E essa é a única forma, o único caminho que temos para cumprir com o objetivo da nossa existência. Nós somos gratos e estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida através do nosso WhatsApp. O nosso número WhatsApp aí na descrição do vídeo tem um link que leva a um grupo. O nosso WhatsApp é 55 o Brasil, 62 é a região, 6262, e o número é 991 92 9355. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram. WhatsApp e Telegram também. Muito obrigado a todos e boa noite.